Estamos sempre juntos em toda parte, tanto na terra como no mundo espiritual, e é pelo conjunto que vivemos felizes, buscando a felicidade em Cristo Jesus. A expressão cara metade na terra, geralmente é usada entre os casais, significando que é metade do outro nos compromissos assumidos ante a vida material. Depois, a própria lei da reencarnação leva-os a buscar outra metade em novos compromissos, obrigações essas que os conduzem a um amor maior, de modo que esse amor cresça, buscando abranger a tudo e a todos. É a mesma coisa que se pode entender nessa linguagem tão comum entre os casais: minha mulher, meu marido. Não se pode julgá-la na profundidade do termo, é apenas figura de expressão. Ninguém tem posse de ninguém porque, se hoje estão juntos, amanhã estarão separados pela lei divina e universal da reencarnação. Não vamos entender cara metade como uma realidade, como se fosse de fato uma metade do outro. Assim, o homem seria uma obra incompleta, e Deus, sendo Deus, faz tudo com perfeição. A luta da fraternidade é fazer desaparecer o egoísmo, a luta do perdão é fazer desaparecer a vingança, a luta do amor é fazer desaparecer o ódio. O Evangelho, em muitas falas, nos traz muita figuração. Jesus falava por parábolas, de sorte que os ensinos pudessem varar os séculos e chegar até os dias atuais, trazendo a mensagem no seu fulgor primitivo. A simpatia é a unidade do amor que marca a individualidade. Mesmo sendo ela nascida dos sentimentos inferiores, se pode deixar de ser simpatia no meio dos espíritos que desconhecem a verdade. Prova que os dois que antes simpatizavam entre si não eram parte um do outro, porque a antipatia os separa e eles podem viver bem cada um em lugar diferente. Os que amam e são evoluídos encontram, em todos os seus semelhantes, irmãos que devem dar as mãos em todos os serviços da fraternidade. Se encontrarmos alguém com o ideal do bem, na firmeza de todos os propósitos inspirados no amor, tenhamo-lo como nossa metade, e copiemos seus feitos, porque isso é bom para a nossa paz interna. Devemos compreender que Jesus dirige o rebanho da terra. Nós todos somos suas ovelhas, e cada uma, mesmo individualizada pela sua formação, está ligada às outras pelo amor de Deus. Todos juntos formamos uma corrente divina, e cada criatura representa um elo. Estamos presos uns aos outros pelo amor de Deus. Capítulo 45, Livro dos Espíritos, Questão 300, Espíritos Simpáticos. O fato de dois espíritos simpáticos estarem unidos, pelos sentimentos, não significa que estarão unidos para sempre. Se um avança na escala da evolução mais do que o outro, sua simpatia por aquele diminui, encontrando outros espíritos que lhe são simpáticos, no plano em que passa a viver. Não é que ele deixa de amar ao que ficou na escala abaixo, ele aumenta sempre o seu amor, mas a sintonia de trabalho e de pensamento se eleva, ganhando planos mais perfeitos, qual o seu. A vida é, pois, uma variação constante em todas as escalas de vida. Na própria Terra, entre os encarnados, pode-se observar esse fato, quando duas pessoas sentem-se bem uma em companhia da outra, e que uma passa a melhorar espiritualmente, sendo que a outra não a acompanha, vai se desfazendo a sintonia. Essa é uma verdade. Mas, sempre que pode, a mais esclarecida procura a menos entendida para ajudá-la, e quando essa aceita, a alegria é muito grande. Quando não se interessa, a outra desaparece por tempo indeterminado, mas, mesmo assim, de vez em quando, procura-a, inspirando bons pensamentos e ideias de renovação. Se queremos simpatizar com os espíritos superiores, não nos esqueçamos de fazer o que eles nos induzem a fazer. O ponto de interesse dos espíritos puros é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e a doutrina dos espíritos, na sua feição de cristianismo original, é a porta que nos levará ao Senhor, como escola de aperfeiçoamento das almas.
Não devemos esquecer de Jesus em nenhum momento, pois ele é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. Todas essas virtudes mencionadas no Evangelho de Jesus são nascidas do amor de Deus. Ele se divide para educar, ele se divide para instruir. Quantos espíritos são simpáticos aos irmãos encarnados e que deixam de sê-lo, em virtude dos caminhos que os homens resolvem tomar. Quanto mais alimentar paixões inferiores, mais as simpatias se entrelaçarão nas trevas. Quanto mais se purificam os sentimentos, mais os espíritos superiores se aproximarão dos que procuram melhorar. A hora está chegando. As trombetas tocam constantemente, por ordem de Deus e sob o comando de nosso Senhor Jesus Cristo. Não percamos a oportunidade. Abramos os braços, que os do Mestre Jesus já estão abertos para abraçar e instruir a todos, acerca da vida eterna. Se compreendemos os chamados do mundo superior, podemos ficar cercados de espíritos elevados a nos inspirar constantemente. Comecemos hoje mesmo a amar aos que nos cercam, que eles, com o passar dos tempos, farão o mesmo e o nosso coração passará a se encher de alegria, pela paz de consciência. A simpatia é o começo da verdadeira fraternidade. Capítulo 46, Livro dos Espíritos, questão 301, Simpatia. Duas almas simpatizam uma com a outra devido aos pendores, suas afinidades de sentimentos, seus ideais idênticos. Nunca dois espíritos simpáticos o são por um completar o outro. Se assim fosse, desapareceria a individualidade dos seres e a liberdade que tanto almejamos deixaria de existir. O dever do cristão é, principalmente, alongar seus entendimentos para conhecer mais um pouco da verdade, porque somente ela nos libertará da ignorância que ainda existe dentro de nós. Toda afeição vem de condicionamentos iguais, de vibrações idênticas, de comportamentos análogos, que com o tempo podem deixar de existir entre dois espíritos, devido às mudanças que se processam no íntimo de cada um. Isso é comum, tanto entre encarnados, como no mundo dos espíritos. No entanto, quando acontece com duas almas elevadas, somente se modificam os ideais na sua execução, ou por tarefas diferentes serem escolhidas, mas o amor, força divina na divina esfera que habitamos, sempre se amplia para alcançar a universalidade maior. Podemos observar uma simpatia mais profunda nos namorados, noivos e no casal. Nesses momentos, um se identifica tanto com o outro que passa a haver uma dependência na sutileza que nos cabe analisar. Se eles fossem conscientes desse fato, não deixariam a simpatia se aprofundar tanto, porque quase sempre vêm certos distúrbios com o passar do tempo. Em raros casos, e quando a simpatia é espiritual, ela permanece, com fortes pendores ao amor verdadeiro, que deve agregar para sempre. Mas, na maioria dos casos, a concordância de ideias e sentimentos vibrando somente no físico vão se esfriando, e nota-se os desastres morais que se vêem todos os dias nos casais. Vêm as separações e se acumulam os infortúnios. Todo extremo no mundo é perigoso, ele cega aos extremistas, levando-os a situações indesejáveis. No alcance cristão que a doutrina dos espíritos se empenha em nos levar, conduzindo-nos com a segurança a tudo sentir e irradiar sem exagero dos sentimentos, há grande necessidade de duas almas se unirem na Terra para a continuação da espécie, e dar oportunidades aos espíritos voltarem à carne, grande escola de aprendizado. Mas tudo isso deve transcorrer com determinado equilíbrio nas linhas da ponderação, porque quase todos se encontram nos lares, para corrigir distúrbios do passado, e dilatar conhecimentos na garantia do futuro. O lar é uma célula de vida que sustenta a sociedade. Devemos criar amizades duradouras e afeição espiritual, de modo que o amor e a fraternidade encontrem ambiente para crescer e prosperar com o Cristo de Deus no coração. A finalidade da vida é a harmonia em tudo, para que tudo nos ajude na paz de consciência. Estendamos a nossa compreensão,
sem escolha de lugares e pessoas, estendamos o nosso amor, onde quer que estejamos, e deixemos a caridade do exemplo no bem atingir todas as criaturas, sem exigências. Eis aí nossa parte na vida, porque, se fizermos a nossa parte com Deus e Cristo, a deles já foi feita. Obedeçamos às leis, que elas nos protegerão para sempre. Aumentemos a simpatia pela criação divina, a fim de nos sentirmos e nos alimentarmos na harmonia universal. Capítulo 47, Livro dos Espíritos, questão 302, Concordâncias. A concordância perfeita entre duas almas se mede pela uniformidade de seus graus de elevação. A superioridade espiritual é, pois, a soma de tudo o que se desperta nos sentimentos. Já falamos alhures, e muitas vezes, que o espírito é perfeito desde a sua origem, por ter saído de mãos perfeitas, e a razão nos diz que de Deus nada pode sair com imperfeição. No entanto, ao dizermos que o espírito é criado simples e ignorante, não queremos dizer que ele é imperfeito. Existe tudo dentro de todos para ser despertado pelas mãos do tempo, no espaço que Deus nos deu. Há muita discussão entre os espiritualistas quanto ao ato de uma alma passar à frente da outra em grau de elevação, sendo as duas da mesma idade sideral. Os questionadores ignoram certas leis espirituais. É nesse avanço, de uma passar à frente da outra, que a simpatia diminui, por lhes faltar analogia, por diferenciação vibratória, por não se acasalarem os graus de elevação espiritual. Com o passar do tempo, pode acontecer o contrário, a que ficou para trás tomar a dianteira. Não que seja uma disputa, nem aí entra a vaidade ou orgulho, cada uma sente as suas necessidades, e aciona sua boa vontade de acordo com as suas forças. Mas o amor é sempre crescente, impulsionando a todos em direção ao amor maior, que é Deus. Pode acontecer que um espírito tenha tomado para sua satisfação ou escolhido, para seu maior esforço, um modelo moral e, como queiramos entender, o seu companheiro, ou sua metade temporal, tenha tomado como rumo a ciência. É claro que a simpatia por ideal esfriou entre os dois em serviço, que tem o mesmo objetivo de crescer e prosperar. São nuances da própria vida, ambiente onde a liberdade deve e pode agir, como sendo a felicidade das criaturas de Deus. Jesus deixa que aconteça essas coisas para que os espíritos não fiquem independentes uns dos outros, mas que tenham vivência com todos, para que o amor universal possa alimentar a todos na visão cósmica do Cristo. Nós só somos dependentes de Deus. Nós, que temos a oportunidade de escrever alguma coisa para os homens, lhes pedimos que sejam diligentes no serviço que a caridade orienta, para que o amor possa se estender em todos os rumos. Se falamos para os espíritas, que nos ouçam também pelo coração. Entretanto, em vibração de simpatia, usando a argamassa do bem comum, procuremos entrelaçar nossas mãos, para que a fraternidade avance e nos transforme todos em um punhado de estrelas inteligentes, que nunca se esquecem de Jesus em todos os trabalhos, pensamentos e ideias, ideais e vivências. Quem não tiver receio de convidar Jesus para ser testemunha de todos os fatos da sua vida, já causa pontos de luz na consciência, e chamas de claridade no coração, de modo a mostrar para todos que é uma criatura renovada no Senhor. Capítulo 48, Livro dos Espíritos, questão 303, Mudanças. As mudanças nas condições de simpatia nas esferas espirituais são sem limites. Os espíritos simpáticos, como já afirmamos em mensagem anterior, podem deixar de sê-lo, com limites ou sem limites, dependendo da esfera íntima de cada ser. A liberdade da alma se encontra, em grande parte, depois de Deus, em suas mãos. Aquele que parte para o despertamento e prossegue sem destemor, lutando e servindo corajosamente, tem no seu esforço as sementes que ele mesmo deve colher nos seus próprios caminhos. A simpatia é a fusão de ideais, a harmonia que vibra entre duas almas,
criando, de certa maneira, um clima onde as duas respiram com alegria. Quando ocorre a mudança de destinos, os laços de simpatia vão quebrando, passando a desinteressar aos dois amantes ideológicos, conservando o fundamento pelo qual foram criados, o amor que sempre constrói. A verdade não se perde, somente esfria em alguns aspectos, sem prejuízo para a harmonia verdadeira e santa que é a vida. O estacionar, de que fala o Livro dos Espíritos, não é parar de crescer, é subir vagarosamente, porque a vida não para de aperfeiçoar, nem os espíritos, nem as coisas criadas por Deus, e a aceleração depende de cada um. Se o mundo exterior sofre periódicas mudanças em toda a sua estrutura de forma e mesmo na sua intimidade, quanto mais o espírito, ele se encontra em variações permanentes. As mudanças são apanágios de quem vive e pensa, de quem sente e trabalha na cocriação diante do Criador. O homem consciente de seus deveres está sempre com as suas mãos no amanho. O seu preparo lhe inspira na semeadura, pela certeza que tem de que somente colhe se semear. Podemos observar, se ainda não o fizemos, o próprio corpo humano, com as suas mudanças permanentes, quando criança, moço e velho. A energia flutua, agregando e desintegrando moléculas e células, renovando e mostrando que o desgaste é uma verdade. O corpo é, pois, uma veste, que de vez em quando pede mudanças. Certamente que espíritos que não foram simpáticos no passado podem sê-lo no futuro, dependendo da analogia de sentimentos no complexo da vida, bem como pode acontecer que espíritos que são simpáticos deixem de sentir essa simpatia pelas mudanças de ideias, posições sociais e mesmo mudanças em todas as suas estruturas mentais. Entretanto, nunca deixam de cumprir seus deveres ante a sua consciência e seus compromissos assumidos. A teoria das metades eternas é realmente uma figura passageira, que perde sua razão de ser com o passar do tempo e as mudanças de caráter diante dos circunstantes que estão ligados pelos laços da simpatia. É bom que se observe uma família unida por certos laços de amizade. Quando ela se divide para formar outras famílias, os laços se enfraquecem, em se comparando com o que eram, porque a formação de novos lares traz compromissos novos e redobradas atenções. A verdade é que nós já tivemos laços simpáticos quebrados por circunstâncias tais em que não havia outro modo de proceder, e todos fizemos outros novos, por sintonia de sentimentos. Que Deus nos abençoe em todas as direções que tomarmos para o bem da humanidade e que Jesus nos inspire nos fundamentos do amor verdadeiro e universal, para que possamos ser simpáticos com todos os companheiros que decidirem fazer e viver o bem comum. Capítulo 49, Livro dos Espíritos, questão 304, Recordações. O espírito, depois que deixa o fardo físico e passa a viver no mundo espiritual, certamente que lembra de algumas de suas reencarnações, quando isso for motivo de ensinamentos para ele. As recordações se processam por necessidade, nunca por brincadeira, nem por simples curiosidade. Tudo o que acontece é por determinação de Deus. No entanto, há inúmeros espíritos que desconhecem até a si mesmos. Esses se encontram em plena ignorância. A regressão de memória é um fato. São lições que ficam guardadas no fundo da consciência, de modo que não podemos negar o que fizemos. É, pois, o Tribunal de Justiça dentro de nós, a nos defender ou acusar. Se as recordações lhe dão estímulos para melhorar moralmente, elas são justas lições. Isso pode igualmente se processar mesmo entre os encarnados, pelo poder do magnetismo, ou hipnotismo, é a regressão de memória, levando o paciente ao passado. Esta prática, entretanto, deve ser evitada, a não ser quando necessária com um objetivo nobre e executada por pessoa séria e devidamente preparada para tal, visto que o passado quase sempre é marcado por atos negativos, cuja lembrança extemporânea pode levar o paciente a um desequilíbrio ainda maior.
Regridamos a nossa memória à época de Jesus Cristo, pela leitura do Evangelho do Mestre ou obras que estendem suas verdades, porque, desta forma, estaremos seguros de que os preceitos de nosso Senhor nos darão segurança para nossa libertação espiritual. Disse alguém que recordar é viver. Asseveramos que assim o é, mas, quando recordamos o bem, e que esse bem nos inspire para alcançarmos o amor, a simpatia dos benfeitores da eternidade, devemos nos esforçar todos os dias para plantarmos o bom ânimo nos sentimentos dos nossos irmãos, de maneira que esse ânimo se transforme em caridade e essa em amor puro que alimenta as almas da marcha para Deus. Sejamos cautelosos nas recordações, de modo que elas nos levem para a paz interna. A regressão de memória nos planos superiores é uma verdade, mas ela é praticada gradativamente, porque o que tiver de ser mudado, vai sendo feito prudentemente pelos que acumularam karma nos seus próprios caminhos. Não queira o homem procurar os guias espirituais nas sessões espíritas, nem instigar os médiuns para descobrirem suas vidas passadas. A doutrina dos espíritos dá informações sobre o que deve ser feito da sua vida presente, mostrando Jesus como o único caminho, verdade e vida, para todas as suas aspirações de crescer. Que não fosse para conhecer aquilo para o qual não se encontra preparado. Que se apegue à oração todos os dias, pedindo a Deus e a Jesus que lhe deem o que for melhor para a sua caminhada. Não percamos tempo com futilidades, principalmente se já temos algumas semanas de Evangelho no coração. Lembremos-nos de que recordação é viver, mas pode tornar também em cadeias de sofrimentos para o espírito. É necessário que saibamos recordar o bem para vivermos melhor. Capítulo 50 Livro dos Espíritos, questão 305, lembrança da existência corporal. Falemos mais um pouco sobre as lembranças da alma depois do túmulo, das suas recordações do passado. Não podemos generalizar os fatos, dizendo que todos os espíritos recordam de suas vidas passadas, tão logo deixem o corpo. A sucessão de lembranças é gradativa, de acordo com as necessidades de cada um. Ao que Deus achar conveniente, esse pode regredir a memória até onde suporte, desde quando seja para o seu adiantamento espiritual. O mais comum é que se recorde quando está próximo à reencarnação, para que o espírito aceite com mais coragem o que deve ser reparado para a sua felicidade. Já foi dito várias vezes que nem todos os espíritos podem recordar suas vidas passadas. É qual os homens que, por vezes, esquecem o que se passou com eles um ano atrás, e quando se recordam, as minúcias ficam esquecidas. As vidas passadas são inúmeras, de sorte que seria uma confusão para a alma a recordação de todas elas. Tudo na vida é gradativo para melhores entendimentos e melhor assimilação das experiências. Os espíritos, encarnados e desencarnados, têm uma noção do que foram no passado pelo que são no presente. Basta analisar suas tendências que a razão lhes dirá o que foram, e a inteligência espiritual nos diz que, com essa inspiração, o nosso dever é melhorar. Os caminhos estão abertos e em cada passo Jesus nos deixou ensinamentos que podem nos ajudar a caminhar com mais desembaraço. Quando tivermos oportunidades de melhorar, no exterior e no íntimo, não nos façamos de esquecidos do convite, abracemos os compromissos com alinho de coração, porque toda reforma íntima é luz que se acende no coração, para despertamento da consciência. Aproveitemos o tempo que passa, que mãos invisíveis estão ajudando a quem se ajuda, estão trabalhando com quem trabalha, estão amando a quem ama e perdoando a quem perdoa. Esqueçamos o mal e recordamos o bem sem ostentação, por ser o bem um dever sagrado de cada alma nos caminhos que percorre. Há espíritas que fixam o pensamento no passado e passam a viver esse passado sem nenhum proveito para o presente. Querem saber o que foram por vaidade, e quando alguém lhes diz que foram ladrões, assassinos, traidores da pátria e coisas assim, eles já passam a não acreditar mais na reencarnação.
O desejo de muitos é terem sido personalidades notáveis, faraós, generais, grandes cientistas e santos famosos. São ilusões envolvidas em ilusões maiores. Somos somente o que somos, e nada mais. Entreguemos à natureza esse trabalho de recordações. Quando Jesus achar por bem dos nossos corações, Ele, o sábio dos sábios, nos oferecerá as regressões de memória, como lições valiosas para que possamos saber o mal que fizemos e apurar nossas consciências no bem e na caridade que devemos fazer. O amor nos espera para dele fazermos uso, amando a todos. Se ainda estamos vivendo imersos em dúvidas, se estamos vivendo pelo impulso do orgulho e do egoísmo, e tantas outras manifestações da inferioridade, o que devemos esperar das recordações do passado? Depois que limparmos o presente, aperfeiçoando todas as nossas qualidades morais, eis aí o momento de pensarmos em recordações do passado, e essas lembranças, com a presença de Jesus, virão gradativamente a nos aconselhar no que devemos fazer a mais para a nossa felicidade. Capítulo 51, Livro dos Espíritos, questão 306, Memorização. É de grande interesse da alma os pormenores das suas vidas passadas, se isso lhe fizer bem, no futuro ou no presente. Há, por assim dizer, um comando geral em todas as nossas pesquisas e mesmo nas nossas vontades. Sobre o pedir obtereis do Evangelho, é preciso que se saiba o que é pedir, como pedir e o momento de pedir. Sempre a vontade de Deus irradia-se em tudo e em todas as criaturas. Não devemos ter pressa em saber o que fomos no passado remoto de muitas existências. Há fardos que ainda não se encontram preparados para serem abertos, são jugos complicados, que a própria natureza, como já dissemos, abri-los-á, quando as lições puderem ser assimiladas. A memorização da consciência é perfeita, tudo ela guarda no seu arquivo interno, de maneira que escapa às análises dos próprios sábios. Quando se fala em consciência, a ideia de muitos a compara com um livro. É completamente diferente. Se compararmos com um computador, ainda assim é fraca a imagem. A consciência nos fala pela luz divina, que nos mostra a sensibilidade de Deus como um dos seus perfeitos atributos de vida. Ela guarda todos os acontecimentos, no macrocosmo e no microcosmo, com a perfeição com que o Criador se manifesta. Jesus nos ensinou a memorizar as qualidades superiores, e manifestou todo o seu interesse na melhoria dos homens, tanto que deu a sua própria vida para que vivêssemos na plenitude das recordações da sua existência, quando estagiou, por pouco tempo, na terra. O espírito, quando tem condições espirituais, pode recordar suas vidas passadas, mas nem sempre se interessa por isso, e o texto bíblico nos ensina muito, em seu simbolismo, quando nos revela que a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Não devemos paralisar nossas atividades em recordações improfícuas, para não estacionarmos no tempo, desperdiçando-o, quando poderíamos semear em terreno bom, para colhermos frutos enobrecidos. Se despertarmos logo para Jesus, seremos agraciados por Deus. Agraciados, queremos dizer, é receber a graça do trabalho nobre e da oportunidade santa de modificar nossos sentimentos ao nível dos sentimentos do Divino Mestre. Comecemos hoje mesmo a memorizar as qualidades benfeitoras da vida, pesquisemos a natureza e copiemos essa expressão de Deus que sempre nos ensina a viver. Se já lemos com atenção sobre a vida de Jesus, tornaremos a fazê-lo, que ele é o sul da humanidade. Sem o seu aquecimento estacamos no gelo das indiferenças. Quem se esquece do Cristo nas suas andanças, perde o poder da alegria, e esquece o modo divino de amar. As marcas que o Senhor nos deixou na terra, todas elas falam da caridade em todas as suas divisões, mostrando a todos e dando exemplos para que possamos fazer o mesmo. Estamos finalizando mais um volume sobre o Livro dos Espíritos, oportunidade essa que nos foi oferecida pela misericórdia do Divino Mestre,
de estudarmos essa obra de grande relevância moral e espiritual, com todas as consequências científicas, bastando ter olhos para ver. O Livro dos Espíritos é a força basilar da doutrina cristã, e as entrelinhas desse celeiro de bênçãos, que passou pelas mãos santas de Allan Kardec, tem o perfume que sempre exala de Jesus Cristo, pela sua pureza de conceitos e pela sua firmeza de caráter. Que Jesus nos abençoe, para sermos fiéis aos nossos deveres no que se refere a algumas palavras sobre o Livro dos Espíritos, que encontrou seu berço na França, e sua amplitude geradora na terra de Santa Cruz. Recordar Kardec é sentir Jesus no coração e recordar Jesus é viver com Deus na consciência. Fim.